Boa noite, pessoal. Eu me chamo Kevin. Hoje eu vou dar a aula de Física da Frente 2, a parte de óptica. E a aula de hoje é sobre os princípios da óptica geométrica. Primeiro eu queria passar um pouco tempo discutindo sobre o que é óptica e as diferenças da óptica geométrica e da óptica física. Passar pouco tempo porque isso já foi explicado no primeiro vídeo que foi feito pelo MAP, certo? Então, vamos lá. O que é óptica, né? O que é óptica? A óptica é a parte da física, né, que estuda todos os fenômenos relacionados com a luz, né? No caso, vai estudar as ondas luminosas, né, a radiação luminosa, vai estudar toda a parte da visão humana, como a gente vê os objetos, né, como funciona o olho, tudo isso vai ser estudado na óptica, né? Como funcionam os espelhos, espelhos esféricos, tudo mais. Então, assim, são vários fenômenos ópticos, né, que a gente vai estudar aqui. E a gente vai começar tratando da óptica geométrica, que seria a parte que estuda somente os fenômenos, não se preocupando da onde vêm essas coisas, da natureza, por exemplo, o que seria a luz, se a luz é matéria, se a luz é onda, né? Tudo isso é discutido na parte de óptica física. A óptica geométrica se preocupa com os fenômenos, certo? E a física se preocupa com a natureza, da onde vem. Natureza, né? Da onde vem. Onde vem. Certo? Então, essa é a diferença básica, né? Que é como eu posso calcular, sei lá, como posso medir, medir, né? Digamos. E aqui é da onde vem, né? Natureza, certo? Então é um pouco distinto, né? Mas tudo trata da parte da luz, da visão e tudo mais. Então pronto, vamos começar a parte do problema, né? O que a óptica geométrica tenta explicar? Ela tenta explicar mais ou menos esse fluxogramazinho aqui, né? Digamos, ela tenta explicar como é que a luz vai se formar dentro do olho, né? Tipo, mais de uma forma de como o olho funciona, dessa forma. Não da onde vem a luz, por exemplo. Não explica da onde vem a luz. Digamos, como o olho funciona, o que é esse objeto aqui, que a gente pode chamar de fonte, no caso. Esse objeto seria a fonte luminosa, certo? O olho a gente modelaria como uma câmara escura, né? Escura. Isso aqui eu vou tratar posteriormente nessas aulas, né? E ela explica basicamente até a parte do olho, né? Essa parte dos impulsos nervosos que vai até o cérebro, onde a gente vai processar, mas seria outra área, né? A área mais de eletromagnetismo, de como funciona o cérebro, até fora do contexto físico, né? Então, assim, até onde vai, né? Vai o objeto, né? O objeto seria a fonte, que a óptica explica. A óptica geométrica trata apenas como uma fonte luminosa, não explica de onde vem essa luz. E o olho e a parte até onde tem o olho, né? E o meio de propagação, que seria por onde a luz atravessa até chegar no olho humano. Então vamos lá, né? A gente tem dois tipos de fonte, que seria o objeto, né? Tem a fonte primária e a fonte secundária. Então a única diferença da fonte primária e a secundária é que a fonte primária ela tem luz própria. Luz própria. Ou seja, né? A luz que ela está enviando para qualquer observador, que seria o olho, né? Qualquer canto, ela é luz dela. Ela não precisa de outra fonte primária para fazer essa luz, né? E a fonte secundária não tem luz, né? Não tem luz própria. Ou seja, ela reflete a luz
reflete luz. Reflete, beleza? Um exemplo de fonte primária seria o sol, ou então uma luz de uma lâmpada, uma luz de, por exemplo, uma luz de uma chama. Isso tudo seria uma fonte primária. A fonte secundária pode ser o próprio ser humano, ou pode ser qualquer objeto que não produz a própria luz, certo? Então, passando para o meio de propagação. A gente divide os meios de propagação em três. Primeiro, o meio é o meio transparente. O meio transparente, ele não absorve a luz. Ou seja, toda a luz que passa por ele, ela não é absorvida. Ela simplesmente passa direto e tem pouca influência, né? Ele não perde a sua força, né, digamos. Então, não absorve ou absorve pouco, né? Pouco a luz que passa por ela, né? E o segundo tipo de meio seria o translúcido. O translúcido um exemplo de meio transparente, no caso, poderia ser uma sacola. Você pode ver aqui que a sacola, se eu deixar ela bem rente, você pode ver através do que tem atrás, né? Ela absorve pouca luz. Então, ela é um meio transparente. O meio translúcido, ele absorve a luz. Absorve muito, mas não totalmente, né? Muito, mas não totalmente. Totalmente, certo? Beleza. Ou então, às vezes ele desvia também, né? Desvia a luz, certo? Isso aí seria as duas características do meio translúcido. Ele desvia ou ele absorve muito. Um exemplo também poderia ser, digamos, essa tampa aqui, né? Ela é um meio translúcido, porque você pode ver que ela absorve, mas ela não absorve bem, entendeu? Ela não absorve totalmente. Você pode ver o que tem atrás, mas você não pode ver muito bem, né? Digamos aqui, né? Você não consegue ver muito bem o que tem atrás. Isso aqui seria um meio translúcido, certo? E o terceiro seria o meio opaco. O meio opaco, ele absorve a luz totalmente. Absorve a luz totalmente. Certo? Por exemplo, o meu opaco pode ser minha mão, pode ser essa própria folha de papel que vocês não podem ver atrás dela, né? Não ver o que tem atrás dela. Pode ser um caderno, um livro, muitos meios opacos aí, para explicar. E o último assunto que eu tenho para tratar aqui seria os princípios da óptica moderna. Eles são 3 princípios, né, que servem como base da teoria. E eles são os princípios da propagação retilínea. Quer dizer o quê? Que uma fonte de luz, um raio de luz, um raio luminoso, ele se propaga de forma retilínea, sempre diretamente para a direção que ele foi enviado, né? A gente pode isso a menos que um meio que ela tenha uma mudança de meio, né? Que vai ter um desvio, como se ele passar por um meio translúcido, ele vai se desviar. Mas se ele manter no meio transparente, ele vai se propagar de forma retilínea, né? Vai sempre se propagar na mesma direção, sempre. A gente pode mostrar isso de uma forma bem simples, por exemplo, com a sombra da minha mão, né? Vocês verem aqui a minha mão, ela emite uma sombra, que está bem fraca aqui, mas emite uma sombra, né? Isso aqui mostra que a luz que vem, digamos, da lâmpada aqui do meu quarto, ela passa pelo meio da minha mão, e ela não consegue atravessar porque ele é opaco. Então toda a luz que está vindo diretamente da lâmpada e passa para a minha mão, ela se move de uma forma retilínea, tanto que dá para ver perfeitamente aqui a minha mão, né? A sombra da minha mão, que no final do meu dedo mindinho dá para ver melhor a sombra da minha mão. Então essa aqui é a propagação retilínea. Ela diz que os raios luminosos, embora numa fonte, digamos que a gente tem uma fonte aqui, uma chama de uma vela, né? Ela se propague em diversas direções,
mas a luz sempre se propaga em linha reta, certo? Propaga em todas as direções, porém em linha reta. Isso aqui é a propagação retilínea. Na parte do segundo princípio dos raios luminosos, da independência dos raios luminosos, diz o seguinte, que se eu tiver dois feixes luminosos aqui, digamos um feixe dessa lâmpada azul e um feixe dessa lâmpada, um feixe vermelho, eles estão se cruzando, aqui eles são independentes, ou seja, um não influencia no outro, certo? A gente pode ver isso em diversas ocasiões, quando você tem diversas lâmpadas apontando para o chão, por exemplo, lâmpadas de diversas cores. Se uma cruzar na outra, você vai ver que aqui no final ele vai manter azul e aqui ele também, aqui vai essa lâmpada ser a mesma cor, né? No caso aqui azul, e essa lâmpada aqui vai manter a mesma cor, a verde, mesmo que elas se cruzem. Ou seja, os raios eles não interagem entre si. Na realidade eles interagem, mas eles só interagem nessa região. Na região fora eles não vão interagir, certo? E o terceiro é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Digamos que a gente tenha um espelho, certo? E eu vou mandar um raio aqui, um raio luminoso, digamos, nessa direção, certo? Vai bater e voltar, certo? Esse raio luminoso vai vir daqui para cá, mas ele também pode vir daqui para cá, né? Pode voltar. Ele tem essa reversibilidade. A gente pode ver isso quando a gente vê no espelho, a gente vê uma pessoa e as pessoas veem a gente também. Isso aí é a reversibilidade. Quer dizer que a gente consegue ver os raios, eles vão, eles também voltam. Seria isso a reversibilidade.